Qual é o número mais misterioso que você conhece? Talvez você dirá 7 ou 6, mas um físico teórico com certeza dirá 1 sobre 137. Para ser mais exato, 1 sobre 137,03599, ou até mesmo 0,007297. Um número que à primeira vista parece insignificante, mas carrega consigo um grande mistério e é grande pesadelo para os cientistas, principalmente os da física teórica. Então, por que o número 1 sobre 137 é tão misterioso? Qual é o segredo que o universo esconde por detrás deste número? Entenda a história. No início do século XX já sabíamos que a matéria era formada por átomos, mas isso não era tudo que nós queríamos saber. Nós queríamos saber como que os átomos eram formados, como que eles emitiam e absorviam a radiação, e por que quando eles eram agitados, davam comprimento de onda muito específicos. Nessa época, a mecânica quântica era praticamente desconhecida ou pouco estudada. Foi quando o cientista Niels Bohr propôs um modelo atômico que hoje já não é mais preciso, mas mesmo assim é interessante. Este modelo de Niels Bohr tentou ilustrar como que os eletrões de um átomo se comportavam. Com base nesse modelo, viu-se que os eletrões eles orbitam ao redor do núcleo dos átomos, assim como os planetas orbitam ao redor do Sol. E de alguma forma isso tornou-se como um símbolo padrão para a ciência, especialmente para a física. A partir do modelo atômico de Bohr, que organizava os átomos por nível de energia, nós começamos a notar algo estranho. As leis de emissão de um nível de energia não emitiam apenas um comprimento de onda específico. Às vezes eles se dividiam e haviam pequenas diferenças. Então, em vez de um tipo de comprimento de onda de luz emitida, na verdade eram emitidos 2 comprimentos de onda, mas muito perto, que se você olhasse de longe, você via apenas uma linha. Mas se você olhasse com mais detalhes, você obtinha 2 linhas diferentes. Isso foi chamado de divisão fina ou a estrutura fina de linhas atômicas. O modelo de Bohr não conseguia explicar isso, por isso foi introduzido um modelo mais sofisticado da mecânica quântica. Foi introduzido o conceito de spin, que é crítico para entender esse tipo de divisão. Até aí, tudo bem. Mas algo ainda mais estranho surgiu nas equações desse modelo. Quando estávamos começando a entender a relação entre partículas carregadas e radiação eletromagnética, apareceu uma constante. Essa constante foi chamada de constante de estrutura fina, porque originalmente ela era aplicada para entender a estrutura fina de emissão de espectros de absorção de luz. Mas o que tem uma constante? Nós temos constante em todas as ciências exatas. Por exemplo, o π é uma constante e nem por isso que é um mistério. E praticamente sempre que você estiver tentando descrever qualquer tipo de situação física, de algum jeito aparece algum tipo de constante. Uma constante é algum tipo de número que descreve o quão forte um efeito é ou o quão frequente é um efeito. O universo está repleto de constante. E assim, a constante da estrutura fina simplesmente não era lá grande coisa. Bem, essa afirmação talvez faria algum sentido para um matemático, mas para um físico isso está completamente errado. Os físicos, anos após anos, estão tentando entender o que significa essa constante, 1 sobre 137. Mas por que a constante de estrutura fina, 1 sobre 137, é tão especial para eles? É porque ela é adimensional. Sim, nós não temos como medir essa constante. Por exemplo, a constante G, que é da força de gravidade, ela é em metros por segundo quadrado. Outras constantes você encontra em metros por segundo ou mesmo em quilonewton-metros quadrados. Se você mudar a unidade dessas constantes, o resultado também vai mudar, porque ele estará a obedecer os novos dados que você colocou. Mas a constante de estrutura fina é diferente. A constante de estrutura fina não tem unidade e ela é adimensional, como eu disse. Isso sugere que o próprio número tem importância e que tem um significado, porque não vem da nossa padronização do universo. Ele apenas aparece como se o universo tivesse sido criado com este número. Em qualquer lugar e tempo do universo, este número não muda. Mas será? Espera um pouco. Este número ele muda sim, mas ele muda quando a energia do lugar em que nós estamos a observar muda. Mas espera mais um pouco. Números adimensionais não são raros, mas eles são curiosos porque são universais, o que significa que qualquer criatura do universo, mesmo sem nenhum conhecimento sobre medidas, pode chegar neste número. Então, o número 1 sobre 137 é especial porque começou a aparecer o tempo todo e em todos os lugares. Se você pegar o modelo atômico de Bohr, que já não é preciso, como eu disse, e colocar um eletrão a orbitar um nível de menor energia em torno de um núcleo atômico, e você calcular a velocidade desse eletrão no menor nível de energia, pegar o resultado e dividir pela velocidade da luz, o resultado vai ser um número decimal que corresponde a 1 sobre 137.
Ou, se você comparar a energia desse eletrão com a energia de repouso dele, você chegará a 1 sobre 137 ao quadrado. Agora, se você pegar 2 eletrões e colocar eles a uma certa distância, para você vencer a repulsão elétrica entre os dois, você vai precisar de uma certa quantidade de energia, certo? Agora, pegue essa energia e divida pela energia de um fóton com o comprimento de onda do tamanho dessa distância. Novamente, o resultado será 1 sobre 137. A constante de estrutura fina sempre aparece quando você analisa a relação de partículas carregadas com o campo eletromagnético. E sempre observamos a constante de estrutura fina quando a força eletromagnética está em algum tipo de relação com as cargas. Porque a constante da estrutura fina é 1 sobre 137, que é aproximadamente 0,0073, e não outro número como 1 ou 0, ou talvez qualquer outro número. Entenda uma coisa, se o valor dessa constante fosse menor do que 1 sobre 137, os eletrões eles estariam interagindo de uma forma muito fraca com a carga positiva nos átomos. Isso significa que os átomos serão muito instáveis e será difícil de manter um átomo na forma que nós conhecemos hoje. Alguns cálculos teóricos mostram que se o valor dessa constante fosse apenas 4% menor do que é, seria impossível formar o carbono. E nós sabemos que o carbono é essencial para a vida como nós conhecemos. Sem ele, não existirão elementos mais pesados. Além disso, se as estrelas não conseguissem formar carbonos, elas morreriam bem antes e formariam apenas os primeiros elementos da tabela periódica. Por outro lado, se a constante fosse um pouco maior do que é, os eletrões estariam fortemente presos no núcleo dos átomos e isso dificultaria a ligação atômica entre eletrões e átomos para formar moléculas ou para formar reações químicas. Então, como a ciência explica a origem e a utilidade desse número? Se quiser saber a resposta, escreve nos comentários. Talvez farei um short para explicar isso. Claro, os comentários devem ser consideráveis, né? E curta o vídeo se você gostou, se inscreva no canal e ative o sino das notificações se você quiser receber mais conteúdos como esse. Porque no próximo vídeo vou falar sobre por que Netuno não é o que nós pensávamos. Veja este outro vídeo sobre planetas com 2 sóis. Obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo e te vejo no próximo vídeo. Fique bem. Tchau.